O charmoso bairro de Santa Teresa nasceu numa colina no coração da cidade do Rio de Janeiro, guardando entre suas ruas e ladeiras aspectos bucólicos do Rio Antigo. O ícone de nostalgia em Santa Teresa é seu famoso bondinho, o único em circulação em todo o país. Esta é mais uma peculiar atração do bairro. No centro do Rio está a Estação Carioca, localizada entre a moderna arquitetura da Catedral Metropolitana e o prédio sede da Petrobras. Aqui começa a viagem entre as ruas estreitas e sinuosas até o alto de Santa Teresa. Atualmente existem apenas 3 bondes em circulação. São cerca de 17 quilômetros percorridos, cercados de belas paisagens e muitas histórias que resistem ao tempo. A primeira parada que o visitante deve fazer é no Museu do Bonde. Nele estão guardadas mais de 300 peças que contam tudo sobre a história desses veículos, através de réplicas de antigos carros, imagens e roupas usadas pelos motorneiros, verdadeiras relíquias conservadas no tempo. Essa aqui é a campainha do bonde. Fica localizada dentro do bondinho. O motorneiro pisa na buzina e assim o motorista consegue ouvir melhor a buzina do bondinho, para que não tenha trânsito, para que o motorista possa sair do caminho. Já aqui nós temos o relógio marcador. Ele fica dentro do bonde, acima da cabeça do motorneiro. O condutor que tem como utilizar. O passageiro paga e o condutor registra. Aqui nós temos diversas classes de bondes, réplicas. Essa aqui é a São Januário, é da classe média, aonde ele rebocava o bonde da classe baixa. Tá? A sua diferença é o tamanho dele, grande, o assento dele mais confortável e o cabinho da energia, onde ele tinha acesso à energia para puxar o segundo. Já o segundo não tinha nada disso. Ele era pequeno, o assento dele não era tão cômodo e aqui liso, não existia a energia de puxar. Tá? Mais à frente nós temos o bonde cara dura, que era também da classe baixa, onde podia ser utilizada tantas pessoas aqui em cima, como também bagagens. Bonde bagageiro, que utilizava somente bagagens, tá? Não podia circular pessoas, a não ser o funcionário do bonde. Aqui nós temos a campainha do bonde. Ela ainda existe dentro do bonde, fica acima da cabeça do motorneiro. A sua cordinha hoje é azul. Solicitação para descer do bonde. Basta puxar. Mais à frente também nós temos o bonde taioba. O bonde taioba, ele era utilizado também para a classe baixa. Tá? Ele lembra muito o trem de hoje, o metrô. As pessoas podiam circular sentadas aqui, como também podiam carregar bagagens, bolsas e enfim, outras coisas. Mais à frente, nós temos o bonde socorro, manutenção. Ele era grande, ele era verde. Hoje ele não é assim. Hoje ele é amarelo, pequeno e tem escrito SOS. Ele dá socorro a outros bondes que necessitam no meio do caminho. Essa aqui é a primeira réplica puxado a burros. O primeiro bondinho passando pela cidade puxado a burros foi em 1859. Essa réplica fica aqui, exposta aos turistas para bater fotos, aonde pode subir, botar o cap, sempre aqui ao Museu do Bonde. E existem várias especulações sobre o nome bonde. Uma que é muito difundida, se bem que errada, que seria um empréstimo público feito pelo governo, cujos cupons chamar-se-iam bonds. A outra, que é a mais correta, é que quando a linha da Zona Sul foi lançada, o preço da passagem era tão barato, mas tão barato, mas tão barato que não tinha moeda para pagar. Era R$100, era uma coisa, não tinha moeda. As moedas eram de R$200, R$500, R$1.000, então não tinha moeda para pagar. Então a solução encontrada foi fazer algo que até pouco tempo existe, criar uma série de tickets
em bloquinhos, né? E esses tickets, que não é uma invenção brasileira, vinha dos Estados Unidos, eram chamados de bonds. Bonds são compromissos, né? São a apólice onde você se compromete a prestar um serviço. E a população extrapolou esse nome para o veículo. Mais de um século separa as curiosidades entre os novos e antigos bondes. Eles, porém, continuam sendo símbolo do bairro, seja como meio de transporte ou atração turística. O encantamento de Santa Teresa sempre atraiu muitos escritores e artistas para o bairro. Acredita-se que os motivos pelos quais isto aconteceu são muito simples. Não é difícil imaginar por que os artistas ficaram atraídos. Primeiro que artista gosta de isolamento, tem que ter um espaço isolado, fora do burburinho da cidade. Tem que ser um local ao mesmo tempo de fácil acesso e ao mesmo tempo resguardado, o que é difícil numa cidade como o Rio de Janeiro. Os artistas às vezes trabalham com grandes obras, então precisa de espaços amplos, largos, como as casas da época, né? E eu creio que a paisagem também é estimulante, não tenha dúvidas. Eu acho que é por aí que a coisa vai, né? Eu acho que é o destino de Santa Teresa. Agora, o mais importante é que a recuperação cultural do bairro não foi feita a nível nem municipal, nem estadual, nem federal. Foi uma coisa espontânea. Foi uma coisa espontânea. O bairro entrou num processo de decadência, uma decadência vertical. Aqueles casarões estavam alguns virando cabeça de porco. Então era muito barato. Então os artistas começaram a comprá-los e transformá-los em ateliês. A arte exibida em muitos ateliês também pode ser vista na rua. Caminhando pela rua Joaquim Silva, onde se encontra a escadaria com 215 degraus, coberta por um enorme mosaico de azulejos, podemos encontrar o artista que deu vida ao que antes era uma simples escada, que dá acesso ao famoso convento de Santa Teresa.